Fala, investidores! Hoje a gente vai aprofundar a nossa análise sobre a oferta de CRA da JF Citrus, agora entrando em mais alguns detalhes. Vamos analisar a situação operacional da empresa, a situação financeira da empresa e vamos levantar aqui um detalhe que acredito que pode complicar um pouquinho investir nesse ativo. Beleza? Bora lá? A empresa JF Citrus, como a gente comentou, é uma das maiores produtoras de laranja do Brasil, mais de 17 mil hectares aí de área agrícola, né, produzida, 2/3 próprio, 1/3 arrendado. Na safra de 24/25, a empresa produziu cerca de 8,5 milhões de caixas de laranja, mantendo aí uma produtividade acima da média do setor, né? Nos últimos 3 anos, a empresa investiu mais de 286 milhões de reais em irrigação e na formação de novos pomares, né? Que é um movimento importante para um setor que é altamente intensivo em capital, que exige investimentos constantes aí para manter a sua produção, compensar possíveis riscos climáticos, sanitários, fitossanitários, né? Todas as fazendas da empresa, elas têm uma certificação da SAI Platform, que reconhece boas práticas agrícolas de padrão de sustentabilidade, né? Padrões ESG. Outro ponto relevante é o contrato de longo prazo que a empresa tem, principalmente com a Citrosuco, que é a principal cliente da empresa, representa 90% das vendas e garante aí uma demanda mínima, né, por safra, naquele modelo take or pay, né? Então, ou ela compra, né, ela leva efetivamente o produto, ou de qualquer maneira ela vai pagar por aquilo dali. Apesar dessa previsibilidade de demanda e de receita, a empresa, claro, está exposta a uma forte concentração comercial, né? Praticamente um comprador só compra toda a sua produção e, claro, variações climáticas, né? Que são fatores aí que podem impactar a produção, como ocorreu, por exemplo, na safra de 24/25, ela teve uma queda de 31% na produtividade por conta do clima, né? Fatores climáticos e ao avanço de greening. Por outro lado, a alta proporção de áreas irrigadas que a empresa tem, e ela tem investido para isso, 70% das áreas são irrigadas, né? Ajuda aí a mitigar parte desse risco climático. Do ponto de vista financeiro, a JF Citrus mantém indicadores sólidos, né, mas com acesso restrito a informações públicas. O que eu quero dizer com isso? A empresa praticamente não divulga suas demonstrações financeiras de forma recorrente aí no seu site, e isso limita a transparência e limitou inclusive a nossa capacidade de análise sobre a empresa. Na safra de 24/25, ela apresentou uma receita líquida de 520 milhões, crescimento aí de 13% em relação ao ano anterior, à safra anterior. O EBITDA alcançou 401 milhões de reais, com um crescimento de 22%, margem de 77,2%, o lucro líquido foi de 41 milhões, praticamente o dobro do que o resultado anterior. A dívida líquida ficou em 772 milhões, então teve uma alta de 26%, em função exatamente desse ciclo de investimento que a empresa tem feito, né? Mas o nível de alavancagem permaneceu bem controlado, 1,9 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA, bem abaixo do limite contratual que ela tem, que é de 3 vezes. A empresa também tem uma liquidez confortável, né, de 2,9 vezes, a metade do endividamento total vem de emissões de CRA anteriores, reforçando aí o acesso recorrente ao mercado de capitais. Ela emite CRA praticamente todo ano, né? Outro ponto positivo é a política de hedge cambial, que é bem estruturada, né, que cobre as 3 próximas safras, aí, protegendo a receita dolarizada e os custos aí atrelados ao câmbio. Um detalhe importante que pode pesar negativamente em relação a esse investimento, pelo menos na nossa perspectiva, essa emissão não tem rating público e nem a empresa tem um rating público, ou seja, não tem uma avaliação independente do risco de crédito feita por uma agência classificadora. Então, mesmo sem rating, a companhia ela tem uma gestão experiente, ela tem uma disciplina financeira, tem auditoria da Ernst Young, tem mais de 10 anos, sempre com pareceres sem ressalvas, pareceres limpos aí, que é um sinal de governança, né, de consistência na gestão. Mas como essa emissão não tem rating, ela não passou por uma avaliação independente de risco. Então isso deixa, de certa forma, o papel um pouco mais restrito, faz com que o papel perca um pouco de atratividade para investidores institucionais. Em compensação, precisa oferecer uma taxa mais alta para equilibrar o risco percebido. Mesmo que ela tenha bons fundamentos, essa falta de rating pesa, né, porque tira a nossa base de comparação com outras emissões. Isso acaba deixando a análise de risco-retorno menos precisa, né, mais dependente de interpretações de cada investidor. Conclusão disso tudo, a gente viu que tem pontos positivos, né, outros pontos nem tão positivos assim em relação à empresa, né, em termos operacionais. Tem esse detalhe da ausência de rating, que acaba tendo que pesar no retorno que esse CRA vai te pagar. Mas e aí? Será que o retorno oferecido por esse CRA compensa toda essa série de riscos que a gente comentou? É isso que a gente vai explorar no nosso próximo vídeo. A gente vai comparar basicamente o prêmio de risco dessa emissão e o quanto ela te paga, né, a taxa que ela te paga de remuneração com outras oportunidades de mercado. Fica aqui com a gente, até mais!